E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos hoje analisar aqui um assunto bem interessante, tá? E esse é um assunto legal porque ele envolve direito administrativo, financeiro e também constitucional, tá? Então ele pode vir na sua prova em várias disciplinas diferentes. Além disso, ele tem bastante utilidade prática para quem é concurseiro, né? Porque ele envolve a nossa vida prática mesmo, a possibilidade às vezes da gente ser nomeado ou não, tá? Já adianto para você que o meu entendimento aqui nesse vídeo pode eventualmente desagradá-lo, pode ser chato, tá? E aí, se for o caso, você pode até colocar aqui nos comentários por que você discorda de mim e tudo mais, beleza? Vamos lá, a gente vai analisar se é possível suspender o prazo de validade dos concursos públicos, tá? E essa análise vai partir de algumas leis que vários estados estão fazendo. Eu posso citar pelo menos o estado do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, mas outros estados e municípios também já fizeram leis nesse sentido, tá? E aí vamos ler aqui o artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado do Mato Grosso, que foi aprovada agora em 2019, já em janeiro deste ano. Vamos ver aqui o dispositivo. Enquanto a administração pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr após cessada a causa de suspensão por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Beleza? Olha só. O que diz o artigo 24 aqui é bem simples de ser entendido. Falou o seguinte, olha, se tiver alguma disposição legal, quando ele fala da disposição legal que impede a nomeação, o legislador colocou aqui de uma forma genérica, mas o que ele está querendo falar, na verdade, é daquela do estouro do limite de despesas com pessoal, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, tá? Por quê? Conforme a Lei Complementar 101, se você passa do limite de despesas com pessoal, você não pode mais nomear candidatos aprovados em concurso, você não pode fazer nomeações, tá? Então o que acontece? O que essa lei aqui estadual quis falar? Olha, se por algum motivo legal o Estado tiver impedido de nomear, então não corre o prazo de validade do concurso. Isso é o que diz aqui o nosso dispositivo, e fala inclusive que essa suspensão do prazo de validade do concurso é automática, não precisa sequer de um ato administrativo falando, decretando essa suspensão. Basta pura e simplesmente que tenha ocorrido o fato prático, que é uma disposição legal impedindo novas nomeações, ok? É isso que diz a lei. A primeira questão que a gente tem que analisar aqui é: essa suspensão é constitucional? E aí nós vamos dividir a análise em duas partes. Primeiro o aspecto material e depois o aspecto formal, tá? Materialmente, eu tenho uma opinião que é pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas aí, até por uma questão de honestidade contigo, eu deixo claro que essa é uma opinião pessoal minha e que a AGU tem parecer em sentido contrário. Eu vou trazer aqui o parecer da AGU, tá? Mas eu vou falar qual é a minha opinião jurídica a respeito, porque eu entendo particularmente que são bons argumentos que devem ser levados em consideração, ok? Vamos lá, ó. Começando pela análise do artigo 37, inciso 3 da Constituição. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez. Olha só, só o que a Constituição fez foi determinar uma hipótese de prorrogação, que só pode ocorrer uma vez, tá? A Constituição em nenhum momento falou em hipóteses de suspensão desse prazo aqui, tá? Por que eu acho isso relevante? Porque essa é uma norma de eficácia plena, tá? Não é uma norma de eficácia contida. Você deve se lembrar daquela classificação que nós estudamos no direito constitucional, da eficácia das normas constitucionais. E aí lá nós aprendemos com o José Afonso da Silva que nós temos 3 espécies básicas de normas constitucionais. As normas de eficácia plena, que são aquelas que já têm todo e pleno
e plena eficácia já com a promulgação da Constituição, com a promulgação da norma constitucional, a norma de eficácia contida, que também já goza de eficácia, porém essa eficácia pode ser restringida pela legislação infraconstitucional, e a norma de eficácia limitada, que é aquela que sequer tem eficácia até o momento que apareceram a legislação infraconstitucional determinando quais são os termos do exercício daquele direito, tá? Ok, esse caso aqui é um caso de eficácia plena. Se é um caso de eficácia plena, as normas infraconstitucionais que digam em sentido oposto são simplesmente inconstitucionais. Essas normas não estão restringindo o alcance aqui do artigo 37, inciso 3, porque quem faz isso é uma norma que está regulamentando uma norma de eficácia contida ou de eficácia limitada. Se é eficácia plena, ela simplesmente torna inconstitucional o dispositivo legal que fale em sentido contrário, tá? E mais, a validade do concurso é um prazo decadencial. Isso já foi decidido pelo Supremo, tá? Aqui no agravo em recurso extraordinário 977892. Por que é importante saber que é um prazo decadencial? Porque se é um prazo decadencial, não admite hipótese de suspensão. O Código Civil é claro nesse sentido e, na verdade, essa é uma norma geral do direito, tá? Tá lá positivado no Código Civil, mas já é uma norma geral, não é simplesmente uma norma aplicável ao âmbito do direito civil. Por regra geral do direito, normas decadenciais não devem ser suspensas, tá? Portanto, esses são os argumentos que eu utilizo para falar que essa norma é materialmente inconstitucional. Perfeito? Contudo, a AGU, aqui num parecer antigo já, mas que ainda não temos pareceres novos em sentido contrário, esse parecer 15 de 95 tem a seguinte ementa: é contínuo o prazo de validade de concurso público, estabelecido no inciso 3 do artigo 37 da Constituição. Essa primeira parte aqui da ementa deixa claro para a gente que a administração não pode suspender o prazo de validade do concurso. Porém, para a AGU, e tão só mediante lei poder-se assustar o seu curso. Então, para a AGU, é possível sim que tenhamos uma lei que declare, que decrete, melhor dizendo, a suspensão do prazo de validade dos concursos, tá? Então, para a AGU, essa lei ela é materialmente constitucional. Embora nesse parecer a AGU não tenha analisado a questão da constitucionalidade dessa lei, tá? Eles analisaram simplesmente a possibilidade de suspensão administrativa. Mas se a ementa disse isso, é meio lógico que devemos supor que se a AGU fala que uma lei pode fazer essa suspensão do curso de validade do concurso, é porque para a AGU essa lei seria constitucional. Perfeito? Contudo, nós temos um segundo problema, que esse é um problema de inconstitucionalidade formal, tá? E aí eu vou explicar para você o que está acontecendo. Olha só, ainda que se admita essa hipótese de suspensão por lei, a iniciativa é privativa do chefe do executivo, tá? Essa iniciativa somente o chefe do executivo pode ter de mandar um projeto de lei, seja para a Câmara de Vereadores, seja para a Assembleia Legislativa, seja para o Congresso Nacional, um projeto de lei que determine essa suspensão do prazo de validade dos concursos. E olha só o porquê. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos. As normas que envolvem concurso público, inclusive o seu prazo de validade, são normas que afetam o provimento dos cargos públicos. Portanto, são de iniciativa privativa do chefe do executivo. E aí, às vezes você pode ficar um pouco da dúvida, porque o dispositivo legal fala em presidente da República, tá? Mas é porque esse dispositivo aqui, ele é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, tá? Se ele é de reprodução obrigatória, quer dizer que todas essas hipóteses em que é iniciativa privativa do presidente, também será iniciativa privativa do governador do estado ou do prefeito do município. Perfeito?
Portanto, essas leis elas só podem ser de iniciativa do chefe do executivo. E tanto no caso do Mato Grosso quanto no caso do Rio de Janeiro, que são as duas hipóteses que eu trouxe aqui para a gente analisar, são de iniciativa de parlamentares, tá? Por exemplo, aqui no Mato Grosso é iniciativa da Janaína Riva, que é uma deputada estadual. Portanto, esse artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado do Mato Grosso é formalmente inconstitucional. Isso não foi declarado pelo judiciário, acho que nem sequer foi levado ao judiciário, mas eu entendo que essa é a solução jurídica do caso, tá? Esse é um assunto que pode muito bem ser cobrado, especialmente em um parecer de segunda fase, tá? Dá um parecer muito bom falar sobre isso. Perfeito? É isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo se você concorda com essa opinião ou se você tem uma visão diferente desses institutos. Perfeito? É isso aí e vamos juntos.